Bom dia, educadores. Nesse vídeo nós vamos ver uma forma bem interessante de utilizarmos o Google Formulário como gamificação. Por que gamificar? É um ótimo método de transformar aquele seu exercício e trazer a atenção do seu aluno para uma coisa mais divertida, né? Onde o aluno sai de um formulário simples de perguntas e respostas e passa a um formulário mais interativo, né? Mais visual, um formulário mais passível a ele participar de uma forma aonde ele vai ser conduzido para as suas respostas, quando positivas e quando negativas, você podendo, educador, trabalhar esse aluno de uma forma mais íntima, mais interessante, tá? Então, eu estou aqui no meu Google, vou abrir aqui meu formulário, tá? A partir de um formulário em branco, que você pode trabalhar esses formulários de várias maneiras, né? Primeiramente, eu vou dar aqui a minha identidade ao formulário, né? Então, se você ver aqui essa palheta, né, personalizar tema, você pode trazer um tema pré-existente no seu computador, né? Você pode fazer aqui upload desse tema, tá certo? Então eu vou lá na minha área de trabalho, ou então numa pasta específica e vou trazer aqui a minha característica, né? A minha personalidade. Então eu vou escolher aqui esse meu logo, tá? Um logo pessoal, um logo do meu canal. Digitar um pouquinho aqui, vou concluir e vou ver se esse logo coube aqui na foto. Para mim tá ótimo. Vou escolher uma cor, tá? Vou colocar aqui a cor azul. Vou colocar aqui a intensidade, né? E vou salvar, tá certo? Ok. Temazinho básico. Salvei. Tá aqui o meu formulário, né? A primeira coisa que eu vou fazer depois de mudar essa minha aparência, que fica isso muito pessoal, é dar um tema para o meu formulário, né? Então eu vou colocar aqui no meu formulário uma temática. Como é que eu posso chamar, né? A minha atividade, né? Eu posso colocar lá que vai ser uma disputa, eu posso colocar que vai ser um exercício de fixação, tá certo? Então eu vou colocar aqui exercício. Então eu vou colocar aqui um exercício de fixação, tá? Então eu vou mudar aqui em cima também, né? Para que eu possa encontrar esse exercício. Eu vou limpar, clico fora, clico de novo nele, ele já muda para a mesma temática. Então aqui embaixo você vai descrever o que o aluno vai fazer, né? Você pode colocar lá. Então, o aluno vai disputar isso, né? Então, você vê aqui que a primeira questão já vem pré-definida, né? Como o nome, eu já peguei um formulário pré-definido, vejo apenas que está obrigatório, ok, tá? O meu e-mail está ok. Só que antes de eu ir aqui para o nome, para o e-mail, vamos pontuar, né? Então, vamos aqui em configurações, tá vendo? Eu vou desmarcar esse restrito ao usuário, né? Que eu tenho uma conta restrita, eu vou limitar a uma resposta, deixar apenas essa opção. Vou clicar em teste, vou gamificar esse teste, criar teste, né? Vou dar o resultado após o envio, só que eu vou desmarcar a resposta perguntas erradas, perguntas corretas. Por quê? Porque eu nessa gamificação vou mostrar para o meu aluno quais foram as questões que eles acertaram e erraram, tá bom? Então, eu vou aqui salvar, né? Pronto. Quando eu salvei, você tem que ter o cuidado, olha, que eu já dei pontos para a primeira questão, já que eu tornei obrigatório. Então, eu vou aqui e tiro a pontuação, botar o nome é 0, ok? Colocar o e-mail dele também é 0, né? Ele não precisa dar ponto para ele colocar o e-mail dele, ok, 0. Essa questão aqui eu vou reformular, né? Eu vou reformular, será que a série é dele? E aí eu vou mudar a opção aqui para caixa suspensa, tá? Aonde eu vou botar aqui que perguntar se ele faz parte do primeiro A, ou do primeiro B, ou do primeiro C. Por exemplo, então eu quero fazer um geral. Você vai colocando mais turmas. Marca obrigatório.
tiro a pontuação, né? Não deve valer nada isso, tá bom? Concluo. E agora eu vou apagar essas duas questões aqui, que já foram pré-definidas, e vou passar para o primeiro segredo da gamificação, tá? Que é a formação de sessões. Então, logo abaixo dessa questão, eu vou colocar uma sessão. Ítalo, por que da sessão? Porque a partir dessa sessão, eu vou conseguir trilhar os caminhos que esse aluno vai fazer, tá? E depois dessa sessão aqui, né, abaixo dessa sessão, eu vou colocar uma pergunta, tá bom? Então tá aqui a sessão, eu vou colocar uma pergunta e abaixo dessa pergunta eu vou colocar mais duas sessões. Pronto, está aí o segredo da sua gamificação. Você colocar uma sessão, uma pergunta e duas sessões. Então vamos montar todas elas, tá? Nessa primeira sessão, você vai colocar o que? Você vai colocar a questão. E vou montar a questão 01, que é essa abaixo, né? Vou marcar como obrigatória, vou dizer quantos pontos essa questão vai valer, eu vou dar um ponto, né? O valor nunca vai ser fracionado, tá certo? Então não pode ser meio, 75, tá ok? Sempre 1, 2, 3, 4, vou marcar ok, né? E agora eu vou fazer minha pergunta, tá certo? Pergunta bem simples, só como exemplo, tá? E eu vou colocar apenas, vou manter aqui múltiplas escolhas, se eu quiser, tá certo? E aí vou colocar aqui, no caso, duas opções. E eu posso colocar mais opções? Não tem problema. Essa primeira pergunta, vou colocar aqui pluricelulares. Eu vou colocar dois itens, duas opções, tá? E aí vem o pulo do gato. Eu volto aqui e vou colocar qual é a resposta correta. Então, as bactérias são classificadas como unicelulares. Ponto. Estou marcando que o unicelular está correto. Vou concluir essa opção. E aí você está vendo que eu tenho duas seções embaixo, tá? A seção 3 e a seção 4. Eu vou ligar agora essa questão a essas seções. Nessa seção 4, eu vou ligar a essa seção alguma coisa. Eu vou ligar uma figura dizendo que aquele aluno acertou, né? Então, eu vou aqui clicar nessa seção e vou colocar aqui um tema, parabéns. E vou colocar uma foto, uma figura. Vou clicar aqui, ó, adicionar imagem, tá bom? E aí vou colocar uma figura onde uma pessoa esteja comemorando. Eu já tenho salvo essa imagem, tá? Eu vou colocar aqui um GIF de uma pessoa comemorando, de uma pessoa alegre. Vou colocar aqui dos Minions. Parabéns, você acertou. Ó, qual é o contrário do parabéns? Então eu vou colocar aqui, ó, errou. E vou colocar aqui também na seção 4 um outro GIF. Só que agora eu vou colocar um GIF do Faustão, dizendo que ele errou a questão. Agora eu vou ligar esse GIF do errou, esse GIF do acertou a essa questão aqui. Vou clicar na questão, vou vir nesses três pontinhos e vou colocar essa opção, ir para a seleção com base na resposta, tá? Ou seja, eu vou ligar a minha resposta àquela imagem. Então, eu clico aqui, opa, apareceu essas duas opções. Tá vendo que a unicelulares é uma resposta correta? Então, se o aluno marcar essa unicelular, ele vai para qual seção? Vou ligar ele à seção que dá o parabéns, que é a seção 3, tá vendo? A seção 3, eu vou aqui, clico aqui e escolho a seção. Opa, tá aqui a seção 3. Parabéns. Ok. Pronto, o aluno aqui marcou pluricelular. Se ele marcar pluricelular, ou seja, ele errou, eu vou para qual seção? Eu vou para a seção aqui do errou. Pronto, então já acabei de ligar essas duas respostas. Ele vem para cá se acertou, ele vem para cá se errou. Certo, mas daqui ele vai para onde? Então agora eu crio novamente a mesma sequência, ó. Vou criar uma seção, tá vendo? Apareceu uma seção. Vou criar uma pergunta e vou criar mais duas seções, que será agora a sequência 2, tá? Qual é essa seção criada? É a seção 5. É uma seção 5. Então, depois que ele acertou, ele tem que ir para a segunda questão, que eu vou colocar aqui, ó, questão 2.
ok? Questão 2. Quando ele acertou, eu venho aqui, ó, continuar para a próxima sessão, tá? Qual é a sessão que ele vai marcar? Qual é a sessão aqui? 5. Então, daqui ele vai para a questão 2, sessão 5. E mesmo também se ele estiver errado, ele vem aqui para a sessão 2, que é essa aqui, ó. Então, você vem aqui para a questão 2, agora nós vamos fazer a nossa pergunta. Eu vou buscar aqui uma figura, eu posso acrescentar na minha e vou colocar aqui na minha questão, né? Aí eu vou aqui para as minhas opções, tá bom? Vou manter múltipla escolha, lembrando que você tem uma grade de opção, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, lista suspensa, você tem uma opção grande, né? Então eu vou marcar aqui, tá aí, eu coloquei aqui os itens, né? Marquei como obrigatória, vou lá dizer qual é a questão, vou dar um ponto para a questão, posso dar 2 pontos. Vou marcar o cloroplasto como item. Pronto, aí eu vou novamente aqui nos 3 pontinhos, ir para a seção com base na resposta, tá? Então eu vou dizer para onde o aluno vai depois que ele responder. Na correta, ele tem que ir para o item 6, porque no item 6, escolhi uma figura no item 6, objetivar tudo isso que ele queria acertar. No item 7, então eu posso ligar a ele um conhecimento que eu quero que ele tenha. Por exemplo, eu posso linkar, se ele errar a questão, para ele assistir um vídeo. Então eu vou aqui, ó, clico nesse item, voltando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse itemzinho aqui, né? Eu estou nessa seção, clico nesse item aqui, adicionar vídeo, vai abrir uma opção do YouTube, aí eu coloco aqui o tema células vegetais, por exemplo, né? Clico, ele vai me dar uma opção, opa, até apareceu esse vídeo aqui, eu já posso vir trazendo o link, clico aqui, seleciono e eu posso até optar colocar aqui na descrição. Você pode colocar aqui um arquivo de PDF para o aluno ler o material, tá certo? Então eu volto aqui nessa questão, clico nela, tá certo? Ó, tá vendo que tá todas as opções aqui marcadas. O cloroplasto é a correta. Então eu vou dizer aqui, ó, seção 6, tá vendo, ó? Seção 6, fantástico, é essa seção. Clico. Ele acertando, ele vai para a seção 6. Ele errando, ele vai para a seção 7. Então eu vou marcar aqui, ó, seção 7, vai ser todos os outros itens. E aí você vai marcando aqui, né, seção 7 para todos. E aí por diante, né, você vai criando essas seções, tá certo? E você vai colocando quantas questões você quiser. Lembrando que o aluno, dentro dessa sistemática, nada é perfeito, ele pode voltar e tentar acertar aquela questão. Então, você clica aqui para adicionar a seção, tem que ter esse cuidado, clica aqui, bota mais 2 seções, tá? Que é exatamente as seções finais. Vamos supor que você fez 10, 15, 20, 30 questões. Vamos acrescentar as seções finais. Então, você colocou lá, então você pode criar quantas questões você quiser. No final, você vai, né, parabenizar aquele aluno, né? Então você coloca aqui, então você vai acrescentar nessa seção aqui uma figura, se você quiser, né? Um texto motivacional. Então você pode colocar o que você preferir, eu vou colocar aqui um GIF, tá bom? E no caso, na última questão, eu posso motivar. Aí você pode colocar um vídeo, você pode colocar um texto, você pode colocar qualquer motivação que você quiser dar ao aluno. No meu caso também, vou colocar um GIF. Pronto, aqui o GIFzinho, continue tentando, tá certo? Só que eu tenho que ligar esse último GIF e esse da vitória à sessão, né? Então esse aqui é o 8, ó, tá? É o 8. Então eu poderia deixar que quando ele errasse, né, assistisse o vídeo, ele viria para cá, só que ele também não viria para cá, certo? Então eu vou ligar aqui, ó. Eu posso falar o seguinte: vamos supor que se ele acertar,
eu quero que ele venha para cá. Então eu venho nessa seção aqui, ó, do yes, né? Do que ele acertou do fantástico, que está na seção 6. Clico e vou dizer que ele vai para a seção 8. Mas se ele errou, já que ele assistiu o vídeo, a última questão, ele vem para cá, para a seção 9. Não, Ítalo, mas depois de muito tempo, ele pode ter acertado muitas. Ele pode ter acertado muitas. Então, na última, você pode direcionar ele para todos para uma só, ser um campeão. Ou você pode criar uma distinção. No meu caso, eu vou colocar aqui, porque eu suponho que essa última questão era muito importante. Então vamos ver como é que ficou. Então, e clica aqui em visualizar, tá bom? Então aparece aqui meu logo, exercício de fixação, nome, né? Então eu vou colocar aqui meu nome. Pedir para que ele selecionasse a série, eu vou dizer que eu sou do primeiro A, isso é a forma que ele vê, só não vai aparecer essa canetazinha aqui, essa canetazinha do Edge, você tem que ter muito cuidado, o link que você vai mandar para ele, eu vou explicar já já, tá certo? Aparece para mim porque eu sou o editor, mas não é para aparecer para ele, né? Próximo, aí aparece aqui a primeira questão. As bactérias são classificadas como? Então vamos supor que eu acertei unicelular. Quando eu apertar aqui, opa, olha aí, parabéns, e aparece aqui o Minions, né? Apareceu o Minions, beleza, Ítalo. Você acertou, o menino acertou, então ele já sabe que acertou a questão, então ele vai para a próxima. Aí aparece aqui a segunda questão para mim, qual organela citoplasmática está presente apenas nas células vegetais? Eu vou errar, tá bom? Para ver para onde é que eu vou. Vou marcar mitocôndria, lembrando que a resposta correta é cloroplasto. Clico aqui, tá? E ele fala para mim o quê? Assista o vídeo. Mas ele tem um botão de voltar, quer dizer que ele pode voltar. Exatamente. Então você tem que ter muito cuidado quando você gamifica essas atividades, porque na verdade o intuito aí é fazer o aluno se divertir e aprender, não é apenas dar nota, né? Você pode gerar uma nota para ele e unificar. Fez a atividade, tirou 6, tirou 7, tirou 8. Tá? Lembrando que o aprendizado não está ligado somente a números, e sim ao que ele vivenciou. A ele entender o que é certo a partir do momento que ele vê que ele marcou mitocôndria e ele errou, ele volta, ele pode voltar, né? Então ele deveria assistir o vídeo, mas ele poderia voltar, tá? E colocar cloroplasto. Então tentar todos, mas no momento que ele colocou cloroplasto e acertou, ele já criou uma conexão neural. Então, a única organela que não tem é cloroplasto. Ele acabou de estudar. Esse é o objetivo. É fazer esse aluno entender algo, compreender algo do qual ele não conseguiu compreender na sala de aula. E ele pode te perguntar, você pode colocar aqui um outro vídeo dizendo por que o cloroplasto é o certo. Tá? Ou então ele pode assistir o mesmo vídeo. Próxima questão. Bom, você é campeão, tá certo? Apareceu aqui que eu sou campeão. E aí você, né, o aluno vai para o próximo item, tá? Olha aí um erro que eu cometi. Você observou que a partir do momento que eu cliquei, ele foi para outra seção. Continue tentando. Mas, Ítalo, por quê? Vamos voltar lá naquela seção que eu estava. Olha aqui a última sessão. Olha aí, eu deixei continuar para a última sessão. O que é que eu tenho que fazer com esses dois? Na verdade, com esse não precisa, porque não há nenhuma sessão abaixo dele. Eu preciso finalizar. Então, eu deveria ter clicado e ter colocado enviar formulário. Então, olha, a partir do momento que eu linkei a resposta correta para ir para a sessão 8, e essa seção 8 tinha uma seção abaixo que era errada, eu deveria ter colocado enviar formulário. Na seção 9 eu não preciso, por quê? Porque não há nenhuma seção. Então, nas duas últimas sessões você tem que ter esse cuidado. Na penúltima sessão, colocar enviar formulário. Por quê? Porque você evita essa situação aqui, ó. A partir do momento que você é um campeão,
terminei todo o processo, ele iria para a última, né? Então, quando eu clicar agora aqui, ó, viu que ele já apareceu enviar e aí ver pontuação. Quando eu clico ver pontuação, aparece que eu acertei 2 de 2. Atingi meu objetivo, o aluno entendeu todo o processo e ainda aparece para ele todo o processo, tá bom? Ítalo, eu quero enviar para o meu aluno o formulário, mas eu não quero que ele tenha acesso à edição. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Vamos aqui no formulário. Você quer que você vai fazer? Você vai aqui no formulário, né? E vai clicar nesse olhinho e copiar o link que tiver nesse olhinho. Pode ser. E aí você envia para o aluno por WhatsApp ou por link. E você vem aqui, tá? E gerar um link preenchimento automático, tá? E que quando você clicar, ele vai, né, aparecer essa opção, você copia o link dessa opção, também você vai enviar para o aluno, ou você clica em enviar, e aí pergunta, você vai enviar por quê? Por link? Aí você copia essa URL aqui, então você copia essa URL e manda, ou você pode marcar URL curta, copia essa URL, copiada para a área de transferência, e manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, manda da forma que você achar melhor. Bem, gente, foi essa aí um exemplo, né? Caso vocês queiram utilizar uma gamificação usando o Google Formulário para transformar seu exercício mais interessante, mais divertido, né? Onde aquele aluno tem uma maior interatividade com esse exercício. Obrigado aí pela atenção e tenha um bom dia.